Kardec falou, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço cotidiano que ele faz para domar as suas más inclinações. Não é de um momento para o outro que nós vamos se tornar espíritos de luz, né? Somos ainda espíritos imperfeitos, estamos ainda no mundo de provas e expiações, e vamos levar muito tempo para chegar lá naquele espírito de luz, né? Quem sabe alguns milhões de anos, né? Que nós já temos milhões de anos, né? Eu gosto sempre de citar o livro O Caminho da Luz, que Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, nos mostra que nós, desde a primeira centelha, já temos 13 milhões de anos. Desde aquela hora ali que Deus fez assim, que nos criou, né? Nos criou até hoje, já somos 13 milhões, né? Então pense, né? O que são, né? Esses 50 anos, 40 anos, 100 anos que nós vivemos aqui no planeta Terra, dentro de toda esse infinito, de toda essa eternidade que nos é oferecida, né? E o importante é que o primeiro passo a gente já deu, né? A gente já está aqui na casa espírita. Nossa amiga Suzy perguntou, né? Quem de vocês aqui é a primeira vez? Alguns aqui já fazem a primeira vez. Então veja que esses estão dando o primeiro passo aqui dentro da casa espírita. Outros já estão mais tempo aqui frequentando. Outros já estão trabalhando, né? Que é muito importante esse trabalho, essa doação que você faz dentro da casa espírita, porque a casa espírita é formada o quê? De voluntários, né? São os inúmeros voluntários para essa casa estar funcionando, né? Que essa casa vive na matéria, né? Ela está bem protegida espiritualmente, ela também tem, vamos dizer assim, o seu espelho na espiritualidade, mas essa casa vive na matéria e ela precisa sobreviver na matéria, precisa dos voluntários, né? E são inúmeras as oportunidades de trabalho, a oportunidade da arte, a oportunidade do atendimento fraterno, a oportunidade do passe, né? Então a casa espírita é uma oportunidade da gente trabalhar, da gente tentar começar aqueles esforços assim, para a gente começar a equacionar aqueles erros que nós cometemos no passado. A oportunidade de vir aqui falar, né? Porque existe uma responsabilidade muito grande de vir aqui falar também, né? Que aquele que está falando assim, além de tudo, é o que mais precisa, é o que precisa ouvir aquilo que está sendo falado, porque ele teve que preparar, a pessoa teve que preparar, e aqui, como a pessoa está falando, no caso eu hoje aqui, é aquele que mais está precisando dessas bênçãos que é a palavra do Espiritismo, né? E como diz o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né? Nós, os espíritas, somos os mais doentes. Então, por isso que nós estamos aqui buscando essa nossa reforma, essa reforma íntima, né? Que até através do Manuel Filomeno de Miranda, né? Pela psicografia do Divaldo Franco, explica que nós estamos vivendo um mundo, um período de transição, saindo do provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Não é à toa que está acontecendo quantas são essas tragédias, né? As tragédias climáticas, a gente vê aí furacão Maria, Irma, Maria, terremoto no México, terremoto até aqui mesmo na nossa região metropolitana, né? Então está acontecendo essa transição, estamos indo ao mundo de regeneração. Mas o mais importante que isso, mais do que essa transformação na nossa sociedade, o importante é a transformação nossa, né? É a verdadeira transição, é a nossa transição interior. É esse esforço que a gente tem que fazer para nós melhorarmos, para fazermos a nossa parte. Sejamos nós a nossa própria revolução, né? Haroldo Dutra Dias, assim, perguntou, né, foi indagado, né, um grande palestrante, né, o que ele está achando desse exato momento que nós estamos vivendo. E ele explicou, né, que é muito importante tudo isso que nós estamos vivendo na nossa sociedade brasileira, na nossa sociedade mundial e principalmente na brasileira, que estava sendo o caso, mas ele tocou principalmente, mas você, o que está fazendo para você melhorar, para você ser um melhor espírita, para você ser um melhor cidadão. Você está fazendo aquilo que as leis, aquilo que a codificação espírita nos coloca. Então, se nós seguirmos essas 5 obras básicas do Espiritismo que Kardec, através da sua codificação, nos ofereceu, nós estamos no caminho necessário para essa nossa evolução. E dentro desse estudo que a gente propõe hoje, que é da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, né?
que esse ano está completando 150 anos, em 1857, que foi lançado o livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. São várias as leis, são 12 leis morais, e nós vamos falar da quinta lei, que é a lei de conservação. Que são inúmeras as leis que Kardec nos ofereceu, que é a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de destruição, que é uma lei assim que eu sempre acho interessante a gente debater. Não é hoje o nosso debate, mas sempre pensar uma lei de destruição. Por que existe uma lei de destruição? Existe porque a destruição é necessária para que haja uma transformação, para a gente alçar uma evolução. E todas essas leis morais nos estão oferecendo aqui essa possibilidade de evolução. E a nossa quinta lei que nós estamos conversando hoje é a lei de conservação. No dia 5 de agosto de 2010, 33 trabalhadores chilenos ficaram a mais de 700 metros embaixo da terra. Passaram dias e dias lá presos naquela mina subterrânea ali, dias e dias ali. Aqueles 33 homens ali lutaram intensamente para sobreviver, para viver, acreditaram em Deus e acreditaram que os seus colegas, a sociedade ia fazer de tudo para tirar eles dali. Eles usaram de sua inteligência para como se manter lá embaixo. As pessoas aqui de cima, todos os engenheiros, os técnicos usaram também da inteligência de como fazer aquele túnel do lado para conseguir alçar eles novamente para a superfície terrestre. Então pensa o esforço que eles fizeram para sobreviver. Por que será que eles não desistiram na primeira hora? Por que será que naquele problema, se você a 700 metros de profundidade, toda aquela complicação, sem luz, sem energia, sem água, eles lutaram até o fim. Ano passado, 29 de novembro, teve a tragédia da Chapecoense. O avião caiu, bateu naquela montanha lá na Colômbia. 71 pessoas morreram, mas 6 pessoas sobreviveram. Os 3 jogadores, o jornalista e mais 2 colombianos, que eram os funcionários da empresa aérea. E pense, eles ficaram, o Alan Ruschel, que é um dos zagueiros ali da Chapecoense, ele ficou 8 horas embaixo do escombro, chovendo, frio, e ele ali, lutando, sobrevivendo, fazendo de tudo para sobreviver, acreditando que em um momento ia encontrar ele, em um momento ia escutar os gritos dele, porque ele nem conseguia gritar. Eu penso assim, qual é a força dessas pessoas, assim? Eu vejo por mim, porque o quanto que eu sou medroso. Eu tenho medo até de tirar sangue, tomar injeção. Eu corto o dedo no papel, já fico todo medroso, me doendo tudo. Eu penso que essas pessoas, o que eles fizeram para suportar todo esse momento. Mas o que é? Esse instinto que tem dentro de nós. Que eu acho que também, um dia que eu tiver uma situação dessa, todos nós também faremos o quê? De tudo para nos conservarmos vivos. De tudo para lutarmos pela nossa vida. Porque isso o que é? O nosso instinto de conservação. O nosso instinto de conservação que faz isso a gente querer sempre lutar pela nossa vida. Nós, quanto seres racionais, nós temos um privilégio. Nós, de todos os animais, nós sabemos, somos os únicos que temos uma certeza. Nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer. Só que nenhum de nós quer morrer hoje. Nenhum de nós quer morrer hoje. Nenhum de nós quer ser convidado. Você quer morrer terça-feira que vem? Nenhum de nós. Todos nós vamos lutar intensamente, sem desperdício, sem assim, ficar perdendo as forças, o que? Para a gente sobreviver, para a gente viver a cada vez mais. Esse que é o nosso instinto de sobrevivência, de conservação. E nós sabemos que vamos morrer. Se a gente for pensar na corrente pessimista da filosofia, para quê, Para que viver? Para que estudar? Para que trabalhar? Para que tocar violão na casa dos filhos? Para que trabalhar 10 anos para construir uma casa espírita? Para quê? Se a gente vai morrer. Para quê?
Se a gente tivesse esse pensamento mesmo, a gente não tem vontade de sobreviver, a gente não tem vontade de continuar. Mas o Espiritismo nos mostra que aqui é apenas um capítulo, né? Aqui é apenas um capítulo e a gente vai seguir muito mais em frente. Mas mesmo para aqueles que não são espíritas, que não acreditam na vida após a morte, os ateus, os agnósticos, assim, que não acreditam na espiritualidade, que não acreditam, ninguém quer morrer. Por quê? Porque é um instinto da conservação de nós, os seres humanos. E na pergunta 702, Kardec indaga a espiritualidade fazendo a segunda pergunta, a seguinte pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E Kardec, e a espiritualidade nos passa: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nos é puramente mecânica, nos outros é racional. Em nós é racional. Nós queremos sobreviver, nós temos essa lei da conservação, porque nós sabemos, nós precisamos sobreviver. Agora, num cachorro é uma questão intencional. O cachorro, qualquer bicho que for, assim, o cachorro, em uma situação de risco, ele vai fugir, ele vai querer se defender. Então, o que é? É como é puramente mecânico. E na pergunta 703, Kardec continua: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque, olha, veja como é interessante a resposta. Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então vejam a magnitude e o trabalho e a beleza da providência divina. Porque todos devem colaborar com os desígnios da providência. Nenhum de nós aqui veio a passeio. Nenhum de nós aqui veio apenas a turismo para passear no planeta Terra. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um propósito de estarmos aqui. A gente pensa assim, que quando a missão de cada um, a gente sempre acha que a missão é sempre daqueles grandes vultos. Vamos pensar assim, os grandes vultos assim das novas tecnologias, a Bill Gates, Steve Jobs. A gente coloca, eles são os missionários de trazer as novas tecnologias. Né? Daí tem os missionários assim, que construíram as grandes empresas. Daí a gente pensa assim, os missionários das religiões. A gente pensa em Madre Teresa de Calcutá, a gente pensa em Irmã Dulce. Se a gente for pensar no Espiritismo, a gente pensa em Divaldo, Bezerra de Menezes, Dr. Leocádio, Chico Xavier. Então a gente só pensa nesses grandes nomes. Só que todos nós somos importantes. Cada um tem um tamanho, tem uma missão, do tamanho que ele possa cumprir. É a parábola dos talentos, né? É a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, fez daqueles 5 mais 5. Aquele que recebeu 3, fez daqueles 3 mais 3. E aquele que recebeu 1, só guardou aquele 1. E é isso que nós não podemos fazer. Mesmo se a gente recebeu um talento, com esse talento o quê? Trabalharmos cada vez mais pelo nosso aperfeiçoamento e, consequentemente, pelo aperfeiçoamento de toda a nossa sociedade. Porque todos nós temos uma missão na nossa vida. Quantos são aqueles momentos, né, que a gente fica pensando, que a gente se sente, né, o pior dos mortais, né? Nada dá certo, não deu certo aquele empreendimento, ou você perdeu o emprego, não passou por média no colégio, na faculdade, você fica se sentindo o pior dos mortais. Claro, é normal isso daí, é normal, mas o que acontece? Nós temos que resistir a isso e sabemos que nós estamos aqui e temos os momentos que teremos as nossas derrotas. Afinal do que? Nós estamos num mundo de provas e expiações e somos seres imperfeitos. Mas nem por isso podemos deixar de lutar. E uma das mensagens que Bezerra de Menezes nos passou através da psicografia de Chico Xavier, ele usa a simbologia da lanterna. Seja o tamanho a lanterna, a sua lanterna, seja qual for o tamanho a sua lanterna, mas faça-se a luz. Se você tem um farol desse tamanho, você vai poder iluminar muito.
Mas se você tem uma lanterninha desse tamanho, você vai iluminar aqui e vai fazer a diferença para aquele pedacinho. Eu sempre brinco, por exemplo, assim, que lá atrás, quando eu tinha os meus 16 anos, assim, eu queria mudar o mundo, né? Queria mudar o mundo, era revolucionário e tal, quero mudar. E o tempo vai passando, né? A gente vê que não consegue mudar o mundo, depois vê que não consegue mudar o país, tal. Você pensa em mudar a cidade, você vê que não consegue nem mudar o bairro, e muitas vezes é a tua casa espírita. Que você pensa que numa casa espírita não tem conflito, claro que tem. Não tem maledicência, sabe? Não tem fofoca, claro que tem. Somos seres imperfeitos. E com o tempo a gente vai vendo que qual que é a verdadeira transformação que a gente tem que fazer. A gente pensou que precisamos transformar o mundo, mudar o mundo. A gente vai chegando, a gente chega que qual universo que nós temos que mudar? É nós mesmos. É a reforma íntima. Que Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, na pergunta 982, ele evoca Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, como ele mesmo falou, faça como um sábio da antiguidade nos ensinou, conhece-te a ti mesmo. Saiba quem somos nós, né? Quem somos nós para continuarmos essa nossa revolução, E na pergunta 704, Kardec continua e coloca: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E a espiritualidade sempre nessa infinita sabedoria, né? Que isso que é a verdade e a beleza da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, que ela foi feita não por uma pessoa. Kardec não é o criador do espiritismo. Kardec ele é o codificador do espiritismo. Foi ele que, como ele era um estudioso, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que era um dos grandes pedagogos franceses da época, até hoje citado nas escolas de pedagogia, ele era um cientista muito rigoroso, muito cético. Foi dado a ele essa missão pelo Espírito de verdade para codificar a doutrina espírita. E não era nem Espírito da verdade o único espírito, eram inúmeros os espíritos que estavam ali auxiliando para a vinda dessa doutrina tão consoladora. Então isso que é a beleza também do espiritismo. Não é de uma pessoa, ou apenas de um espírito, mas sim de vários espíritos de luz. Que também é aquela questão, né? Kardec fazia uma análise muito criteriosa de todas as respostas, porque não é que só porque é espírito que vai falar coisa boa, que ele já é superior, né? Que aquilo que a gente sempre brinca, foi morrer a pessoa, ela se transformou, né? Virou gente boa. E os espíritos são iguais a nós. Esses espíritos que muitas vezes se manifestam nos nossos grupos mediúnicos, por que eles se manifestam nos nossos grupos mediúnicos? Porque eles estão mais próximos de nós, dessa matéria densa da matéria, né, do que a espiritualidade de luz. Então eles precisam de nós. E quantos são aqueles espíritos frívolos, brincalhões, que vêm dizendo coisas maravilhosas, dizendo: sou o Chico Xavier, estou vendo aqui que semana que vem você vai comprar um carro novo. Não é isso. A espiritualidade coerente não trabalha com esse tipo de argumentação. E foi isso que Kardec, através do método científico dele rigoroso, fez. Conseguiu filtrar todas as respostas para construir todo esse texto. Porque Kardec, posso sempre frisar isso, Kardec ele não era médium. Ele trabalhava com um grande número de médios espalhados por várias cidades, não só na França. Tinha em Paris, em Lyon, tinha outros na Espanha, em Portugal, na Tchecoslováquia. E o mais interessante, olha só, naquela época não tinha WhatsApp. Ele não tinha um grupo lá, né? Tipo Médiuns pelo Espiritismo. Daí o grupo lá, Livro dos Espíritos, o grupo do Evangelho, não tinha esse grupo lá. Não tocava o tchu-tchu-tchu-tchu ali na hora para ele ler. E mesmo assim ele conseguiu. Imagine fazer através somente de cartas, e cartas iam de o quê? Iam de trem, iam de cavalo, iam de carruagem, mas conseguiu. Ele começou a trabalhar em 1855.
começou a fazer o desenvolvimento do Livro dos Espíritos. Em 1857, ele entregou a primeira versão do Livro dos Espíritos. E em 1869, ele veio a falecer. E fez 5 obras básicas, as obras complementares e mais a Revista Espírita. Então vejam, foram 14 anos de intenso trabalho. Olha a obra que ele construiu. Então, se Kardec fez tudo isso em 14 anos, sem os recursos das novas tecnologias, acho que a gente pode fazer. A gente pode colaborar com ele. Não vamos conseguir fazer tudo o que ele fez. Mas então, o Espiritismo nos convida ao trabalho. Né? Então vamos fazer pelo menos um pouquinho aquilo que a gente pode estar fazendo. Veja só essa magnitude dessa casa aqui, como a Suzy nos colocou, há 10 anos foi um sonho que se tornou realidade, o trabalho que já está sendo desenvolvido. É a vontade, essa questão que de conservação, de querer criar, de querer construir, de querer fazer a sua colaboração. E na pergunta 704, como a gente estava falando, Deus dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso, e a espiritualidade coloca, sim, e se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. E é por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer, olha que interessante, o necessário a todos os seus habitantes. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então vejam só como é importante isso daí. E dentro da obra, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec sempre trabalha com essa questão do supérfluo e do necessário. Do útil e do necessário. Até uma das perguntas que eu mais gosto, eu até brinco que é a minha pergunta, né, que eu me apropriei dela, é a pergunta 922, que Kardec pergunta para a espiritualidade, resumindo, o que é a felicidade? E a espiritualidade responde, na questão material é a posse do necessário. Na questão espiritual é a fé no futuro e a paz do espírito, a paz de consciência. Então veja, se nós temos o necessário para viver, se nós acreditamos no futuro e estamos com a consciência tranquila de que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos sendo felizes. E nessa pergunta, a espiritualidade coloca, é por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. E vejam só, na nossa vida, vamos buscar o nosso cotidiano, quantos são os problemas que nós criamos, porque nós queremos ultrapassar aquela fronteira do necessário. Aquela fronteira do necessário. Eu sempre brinco assim, você já está com um carro bonito, teu carro já é 2015, está pago, não, você vai lá e inventa de comprar um 2018, faz 76 vezes, e todo dia 5 do mês é um sofrimento. Eu digo por isso porque eu já fiz isso no passado também. É a maior bobagem da minha vida, ou coisa assim. Chegava ali no dia 3 e não dormia mais, né? Sabe? Então essas coisas, porque, como diz Haroldo Dutra Dias, você já vem com um caderninho cheio de responsabilidade e cheio de problema que você vai ter que resolver e você cria mais problemas para você. Pô, aí você não está usando a tua inteligência. Eu gostei muito desse exemplo de Haroldo. Você já está vindo com um caderno que você vai ter que cumprir. Você ainda cria mais problemas? Então vamos tentar não criar mais esses problemas. E dentro dessa questão do útil e do necessário, nesse exato momento, né? Nesse exato momento, quanto a nossa sociedade se transformou numa sociedade consumista. Nós, por exemplo, nós precisamos do consumo para a nossa sociedade girar. Nós vivemos um sistema capitalista que é dos meios de produção de massa. A gente precisa do consumo para o quê? Para a gente movimentar a nossa cadeia produtiva para ter emprego, para ter consumo, para ter bens materiais. Mas o que está acontecendo no momento atual, o que é? É o consumismo, o exagero em querer consumir. Com certeza, logo, logo, a Apple vai lançar o iPhone 8. E já foi lançado, eu já nem sabia. E com certeza foi um desespero para comprar o iPhone 8. As pessoas ficaram pensando, como que eu sobrevivi até hoje na minha vida sem o iPhone 8? Então o que acontece? A indústria já trabalha essa obsolescência programada, sabe? Para o que um produto de hoje não já se tornar
de certa forma, irrelevante no futuro. Mas não é. Você consegue usar aquele produto um pouco mais. Então, esse consumismo que a gente vai usando no nosso planeta Terra, nós estamos o quê? Destruindo a nossa natureza de forma exagerada. É isso que nós temos que ter essa consciência. E na pergunta 705, Kardec continua: por que a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Kardec fez essa condicionante: nem sempre produz bastante para fornecer o necessário. E a espiritualidade responde: e é que o homem a negligencia, é ingrato e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Então você veja assim a indagação: nosso planeta ele está condicionado a nos oferecer aquilo que é o necessário para a nossa sobrevivência. Só que o que? Essa nossa sociedade do consumo, até muitas vezes a publicidade, nos coloca assim essa necessidade do que? Da gente sempre querer mais, porque para a gente se constituir uma pessoa melhor, a gente precisa daquele carro, a gente precisa daquela roupa de marca, a gente precisa estar fazendo uma coisa ali, e precisamos tudo isso constantemente, estar postando sempre tudo no Facebook e no Instagram. E buscando cada vez mais curtida e compartilhamento. E naquele momento que você vê que a tua foto só teve 12 curtidas, é o momento da tua frustração. É o momento que você começa a ter a depressão e pensar: ninguém gosta de mim. Então você veja como é a nossa sociedade. Claro, tudo isso é importante, mas você vê como a gente coloca a importância em certas coisas assim, que são completamente irrelevantes para a nossa sociedade. Essa questão assim da ostentação, quero mostrar, aquela questão que a nossa sociedade está mostrando, que a nossa sociedade valoriza o que é muito mais o ter do que o ser. E o Sandro, que é um dos grandes palestrantes também espírita, amanhã ele vai estar na Fátima Bernardes ali participando das entrevistas ali. Amanhã ele vai estar na Fátima Bernardes. Ele não fala em espiritismo, mas toda a mensagem que ele transmite ali durante a sala dele, você vai ver muito do espiritismo, né? Que ele é um psicólogo que trabalha com educação, trabalha com administração, tudo é muito interessante vocês verem ali, porque o espiritismo é assim, né? A gente não precisa estar fazendo proselitismo do espiritismo, falando do espiritismo, mas sim que a gente leva o exemplo do espiritismo. Para como Leon Denis, que é um dos contemporâneos de Kardec, falou. Chegou a ser indagado, Leon Denis perguntou: Leon Denis, o espiritismo é a religião do futuro? Ele falou: não, é o futuro das religiões. Então isso que é interessante, a gente levar o exemplo do espiritismo sempre na nossa vida, como é no caso o nosso irmão amanhã mostrando, ele vai estar falando do espiritismo sem estar falando do espiritismo, mas mostrando o exemplo de como é viver o espiritismo. Ele vai falar sobre adultos imaturos e crianças mimadas amanhã, que eu recebi a mensagem. Então você veja que a magia da gente mostrar o espiritismo dessa maneira. O Sandro, falando dessa questão da ostentação, o Sandro coloca num exemplo, numa palestra dele, de um amigo, né? De um amigo dele que tinha comprado uma casa nova, que estava comemorando o aniversário de casamento, etc e tal, e estava só postando ali, só postando, falando: ó, eu estou aqui na minha casa nova, em Alphaville, tomando um vinho não sei o que, tal, comemorando 15 anos de casamento com a minha esposa. Ele estava tendo um monte de curtida, né? Ele falando que estava tendo um monte de curtida, mas ao mesmo tempo que estava tendo curtida, no inbox, o pessoal falando mal dessa pessoa. Então você veja como que é essas necessidades que o mundo atual nos oferece, e o quanto a gente peca, a gente comete os erros de entrar nesse desespero, nessa luta desenfreada entre o quê? Entre possuir o supérfluo, querer ostentar, querer aparecer, querer fazer essa questão de mais do que ser, apenas ser.
Nessa questão aqui, na 705, eu acho muito interessante aqui, que a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Quem sempre falava isso era Gandhi. Gandhi sempre falava isso. A terra tem a capacidade de produzir tudo que o homem necessita, mas não tem a capacidade de suprir a sua ganância. Eu penso até sempre assim que Gandhi, eu acho que teve acesso à obra de Kardec, que muito daquilo que ele fala está ali na obra de Kardec. Mas veja que mesmo não tendo acesso, você veja que a importância, a beleza das inúmeras religiões, elas se encontram em um determinado lugar. Quando meu cunhado, há 5 anos atrás, ele faleceu, um rapaz jovem, 33 anos, ele professava a fé evangélica, era muito fervoroso na sua fé. No dia do velório dele ali, a mensagem que o pastor da igreja dele passou era uma mensagem de espiritualidade, era uma mensagem que o Espiritismo também fala. Então é isso que é interessante. Eu vejo assim também que a palavra que Leon Denis falou, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, está caminhando para isso. Então é essa reflexão que nós temos que ver. Na pergunta 706, como os bens da terra devemos entender apenas os produtos do solo? Então, como os bens da terra devemos entender apenas os produtos do solo, tipo as árvores, tal, os legumes, etc. Tal, e a espiritualidade coloca: o solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar desse mundo. Então, tudo que o homem pode gozar desse mundo. Então, não é somente o produto que vem da terra, mas a espiritualidade, Deus, a providência divina nos ofereceu o que? A inteligência. A inteligência para a gente fazer o quê? A transformação, a remanufaturar os produtos da terra. Construir essa cadeira, construir essa televisão, construir esse computador, construir o violão, o quê? Para nos servir. Para nos servir, para o quê? Para ser uns instrumentos da nossa conservação e, consequentemente, da nossa evolução. É isso que é importante termos fazermos essa reflexão em relação. Tudo está nos sendo oferecido para nos conservarmos e lutarmos cada vez mais pela nossa conservação e, consequentemente, pela nossa evolução. Mas sempre levando em consideração aqui o que a espiritualidade nos coloca. Saber bem identificar bem o que é o necessário e o que é o supérfluo. Porque, infelizmente, pela ganância e pelo egoísmo, são feitos os maiores crimes pela nossa sociedade. Pense todo esse conflito que está se desenhando e que eu acredito que não vai acontecer entre Estados Unidos e Coreia do Norte, se não é apenas pelo orgulho e pelo egoísmo de seus dirigentes. Será que não está bom você viver aonde você está vivendo? Será que não está bom você viver com aquilo que você... Não, você quer o quê? Cada vez mais. E você veja o orgulho, o egoísmo de querer mostrar cada vez mais assim, aquele poderio bélico, aquele poderio da força. Então você veja que a ganância e o egoísmo que vai destruindo a nossa sociedade. E se nós vamos pensarmos na nossa vida, para trazermos um exemplo para nós mesmos, quantas das vezes que pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância, nós trazemos complicações para a nossa vida. Pode ser dentro de uma casa espírita também, pelo egoísmo, pela ganância, pela aquela questão do poder trazer também as consequências assim, que pode destruir as relações humanas. Então sempre fazer esse equilíbrio entre o supérfluo e o necessário, entre saber analisar o que é o necessário, o que é a ganância e o que é o fruto do egoísmo. Né? Tanto é que na pergunta 707, Kardec coloca: os meios de subsistência
faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. O que se deve ligar a esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que deve, em seguida ou mais frequentemente a eles mesmos. Buscai e acharei. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que deseja, mas que é necessário procurar com ardor, perseverança e não com displicência. Então se veja assim que muitas das vezes os meios de subsistência faltam por quê? Pelo egoísmo do homem. O egoísmo do homem. O egoísmo e a negligência do homem. Então a espiritualidade sempre está nos reiterando assim, a questão do egoísmo. Porque nós, até mesmo na nossa sociedade, é claro, cada um de nós tem a sua prova. Cada um de nós tem um passado, lá atrás criou uma causa, que nós estamos sofrendo um efeito. Mas devido ao egoísmo, devido a toda essa ganância, assim, nós muitas das vezes não conseguimos o quê? Produzir o necessário para inúmeros dos nossos irmãos. Pense quantos são os milhões de miseráveis que temos no nosso país, no nosso planeta. Né? Então o que acontece? É o egoísmo dos homens que traz isso para a nossa sociedade. E a espiritualidade continua aqui. Mas o que se faz dá-nos a medida do que pode ser feito com perseverança. Se o homem foi bastante sensato para, olha só, procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. É interessante assim, pensa, faça uma análise daquilo que era mais importante para você quando você tinha 15 anos de idade. Você dava tudo por aquilo, você tinha 15 anos de idade, assim, você passa assim, depois pensa, nossa, que bobagem que era aquilo. Teve até um experimento antropológico que foi feito por uma escola, acho que de Santa Catarina, que apareceu no Fantástico, assim, um professor de 2º grau lá reuniu a turma e coloca assim as coisas que você mais ama numa caixa, daqui 15 anos nós vamos abrir. Então a rapaziadinha lá de 13, 14 anos, lá com 30 anos eles abriram lá. E uma história me chamou muita atenção, uma menina ali, que a coisa mais importante dela, da vida dela naquele momento, era o New Kids on the Block. Ela fazia tudo pelo New Kids on the Block, e ela nunca citou a mãe dela ali naquela lista de coisas importantes. E lá, 15 anos depois, quem não estava mais com ela era a mãe dela. A mãe dela já tinha falecido. E ela, na reportagem, mas ela chorou. Ela falou, eu não aproveitei a minha mãe no momento certo. Veja só, eu coloquei como a coisa mais importante na minha vida, o New Kids on the Block, e esqueci da minha mãe. Então veja, é isso que a gente... Por exemplo, você pode gostar do New Kids on the Block, como eu também gosto das minhas bandas de rock até hoje. A minha amiga Natália sabe o quanto eu sou, que eu gosto, mas também não posso esquecer do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, dos meus amigos, do espiritismo, as coisas que realmente importam. É a virtude, né? A virtude que Aristóteles nos oferecia, que nos cobra, né? A virtude do equilíbrio. É isso que é necessário. Então vejam só, usando esse exemplo dessa menina, a felicidade dela era gostar do meu Kids de Block e esquecia da sua mãe. É por isso que a espiritualidade coloca aqui: procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que fazem recuar em vez de avançar. Então essa reflexão que nós temos que fazer, né? E é interessante que dentro desse estudo da lei de conservação, fazer esse equilíbrio sempre na nossa vida, né? Do necessário e do útil, né? Aquilo que está sendo só fruto do egoísmo e da ganância, e aquilo que realmente pode colaborar com a nossa conservação, com a nossa evolução e, consequentemente, com a nossa sociedade. Porque nós aqui não estamos aqui só apenas como figurantes.
nós não somos nem atores coadjuvantes. Nós somos protagonistas da nossa história, protagonistas da nossa sociedade que a gente está vivendo. É isso que, através da lei de conservação, a divindade, Deus, o nosso grande Criador, está nos convocando. Venha trabalhar, venha fazer a sua parte. Na pergunta 708, Kardec indagou: não há situações em que os meios de subsistência não dependam absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? Então, o Kardec pergunta, tem muitas das vezes que você não tem que fazer. Não tem que fazer. E qual que é é uma consequência das circunstâncias? E a espiritualidade coloca: é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer. E aí que dói pra gente. A qual sabia que seria exposto. Porque nós estamos o quê? Vivendo numa lei de causa e efeito. Toda uma lei de ação e reação. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade, se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então vejam só que muitas das vezes assim, e aqui não é nem só a questão da subsistência, mas sim falando uma conservação no geral, que é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer, a qual a gente sabia que ia sofrer quando a gente fez o nosso planejamento reencarnatório com os nossos amigos espirituais. E nesse momento, assim, eu até peço assim, a liberdade de trazer um exemplo pessoal meu que vivi esse mês. Um querido tio meu, tio maravilhoso, assim, que é o irmão mais novo do meu pai, faleceu no início de setembro com 63 anos de idade. Um cara maravilhoso, amigo, alegre, brincalhão. Há 2 anos manifestou o câncer menos. E foi indo. E o mais interessante do tio Laurinho é que ele nunca reclamou. Ele nunca falou um ar. Porque eu, né? O meu primo, o filho dele, veio falar comigo, mas por que com o pai? Eu falei, pô, Danilo, a gente não sabe, né? Eu falei, pra mim tá sendo a coisa mais fácil estar falando aqui pra você. Porque não é o meu pai, né? É o meu tio, mas não é meu pai. Mas a gente não sabe o que a gente fez na vida passada. E o mais importante é a gente suportar com resignação, com fé na providência divina, com fé nos desígnios de Deus. E felizmente meu tio suportou, foi indo sempre alegre, sempre divertido. E uns dias antes eu fui para a casa dele lá que no interior de São Paulo, fui lá, visitei, falei com ele, beijei ele, arregão, a gente ficou contando as coisas, surpreso, mas alegre. Aí veio aquele momento e tal, e no começo, acho que dia 3 de setembro ele veio falecer. Mas eu tenho certeza absoluta, e aquela coisa, o egoísmo da gente quer que ele fique, né? Mas o corpo dele já estava ruim, é a mesma coisa quando a gente está com uma roupa, né? Uma roupa velha, né? Uma roupa desgastada, a gente precisa trocar. Porque realmente o que nós somos espíritos. Nós não somos corpos que temos um espírito, mas sim temos um espírito que está usando esse corpo, que é a nossa roupa, para essa encarnação. E o nosso egoísmo de toda a nossa família queria que o tio Laurinho ficasse ali, entre nós ali. Mas ele cansou, chegou o momento dele, né? E tenho certeza absoluta que todo esse momento dele foi uma maneira assim de ele saltar cada vez mais, expurgar todas aquelas faltas que ele deve ter cometido no passado. A gente não sabe, né? A gente não sabe como fazer esse estudo, isso. A gente sempre fica naquela questão da suposição, né? Mas a gente tem a certeza que sempre, quando a gente passa por um momento desse, com certeza a gente solta. Igual teve uma vez, eu participando de um evento, de um encontro de uma cidade espírita em Santa Catarina, também eu vi um rapaz muito engraçado, ele tinha assim,
como que eu vou ter uma palavra, mas uma deficiência muito grave, assim. Ele tinha todos os momentos, ele tinha problemas mentais, ele tinha intelectuais, ele tinha problema físico, tudo aquele problema assim. E eu, na minha ignorância, assim, falei para um amigo meu, né? Falei, que pena, né? Coitado desse rapaz, né? Coitado desse rapaz, meu amigo. Eu não, e ele era alegre, muito alegre, divertido, brincava. Torcedor do Internacional, deve estar triste atualmente, né? Deve estar triste. Todo vestido do Internacional, alegre, o pessoal, ele era amigo de todo mundo brincava, falava do jogo, eu falava daquele jeitinho dele. Eu falei, nossa, coitado desse menino, meu amigo falou, não, coitado. Pense o que vai ser dele depois que ele passar por essa expiação. Pense o que vai ser dele depois dessa vida aqui no planeta Terra. É interessante, a gente faz a reflexão, com certeza ele vai dar um salto muito grande, igual foi o salto do nosso irmão Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado, que ele era paraplégico, ele rodou o país, paraplégico, cego, e tinha dores terríveis no peito. Tanto é que ele precisava colocar pacote de 30 quilos de areia para suportar a dor que ele tinha. E ele rodou o país de veraneio, ele não conseguia viajar de avião, de veraneio, na década de 70, 80, divulgando o espiritismo, falando sobre o espiritismo. Convido vocês a procurar os vídeos de Jerônimo Mendonça no YouTube. Ele falou uma vez na nossa casa, ali no Mensageiros da Paz, e o mais interessante, ele na cama, no palco, assim, depois as pessoas foram falar com ele, né? E chegavam assim, Jerônimo, eu estou com um problema. Daí Jerônimo. E Jerônimo, na sua infinita bondade, caridade, dava um conselho, né? Então você veja assim, né? Falando com o que seria o problema de Jerônimo, problema nessas pessoas, né? Então, você veja o que acontece assim, que tudo isso é para nossa conservação e para nossa evolução, como colocou aqui. No momento final, poder fazê-lo perder o fruto, a gente precisa da resignação. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. E se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade, se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar. É isso que o Espiritismo nos ensina. É isso que as leis morais nos oferecem. E especialmente a lei da conservação, oferecendo todos esses recursos o que para nós nos mantermos aqui no planeta Terra, aqui nesse momento que nós estamos vivendo a matéria, não esquecendo que aqui é apenas um capítulo de todo esse livro que é a nossa jornada espiritual. Todo esse momento que nós estamos para sair desse momento que somos espíritos perfeitos, para um dia lá na frente chegar a sermos espíritos de luz. Porque um dia Jesus também foi igual a nós. Lá atrás, né? É impressionante, você for pensar, né? Lá atrás, igual a espiritualidade nos coloca, que quando Jesus veio à Terra, ele passou 1000 anos se preparando para vir à Terra. Então se veja, né? Quando a gente começa a pensar em tempo, é uma questão que você fica assim até alucinado. Você fica pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Então é isso que nós temos que fazer. Usarmos de toda essa teoria, todas essas informações, todo esse manual prático que o Espiritismo nos oferece, esse manual prático todas as leis morais, e hoje, como nós estamos falando das leis de conservação, fazemos de tudo para nos conservarmos o melhor ser humano possível, nos conservarmos o melhor espírita possível, pois se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço cotidiano que ele faz para domar as suas más inclinações. Não é de uma hora para outra que nós iremos nos transformar. Não é num primeiro momento que pisamos numa casa espírita e a ansiedade é natural da nossa vida. Quantos são aqueles que chegam na casa espírita pela primeira vez e ficam afoitos, querer fazer, que trocam o pé pelas mãos? Mas não, aos poucos você vai conseguindo se transformar. Não é preciso ter pressa, mas também não é preciso sermos inertes. Nós precisamos caminhar. E sempre tendo essa questão
esse ensinamento que Kardec nos colocou aqui, de sabermos entender o que é aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo para a nossa vida. Sempre termos assim, pensar na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, após o necessário, a fé no futuro e a paz de espírito. E sabermos sempre que a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos fazer de tudo para sermos felizes hoje. E sempre temos aquela consciência que a felicidade não é a estação final lá da nossa estrada, mas a felicidade é a estrada que a gente já está trilhando e caminhando. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós.